Olá, sétimos anos do ensino fundamental, semana 4 do nosso PET 1, a Idade Média. Essas últimas semanas a gente estudou um pouco sobre, lá na história antiga, pré-história, depois a mudança na Revolução Agrícola, o surgimento das primeiras civilizações. Falamos um pouquinho na nossa última videoaula sobre essas primeiras civilizações, depois sobre a importância das civilizações da antiga Roma e da antiga Grécia para a nossa cultura no mundo atual. E agora a gente vê um pouquinho sobre o fim da Idade Antiga e o início da chamada Idade Média. A primeira parte da nossa semana 4 fala sobre os povos desse mundo da Idade Média, e aí menciona os romanos, os germânicos, que eram povos que habitavam principalmente o centro e norte da Europa, e eram várias tribos que os romanos chamavam de bárbaros. Na verdade, essa ideia de bárbaros eram todos aqueles povos que não tinham como origem a civilização romana, que não dominavam o idioma romano, que era o latim, que não seguiam leis romanas, o direito romano, que não aceitavam a autoridade romana nos seus territórios. Então, esses povos são vários, são dezenas de povos, é o que nós chamamos de povos, o que os romanos chamavam de povos bárbaros, que seriam povos mais selvagens, povos que não teriam a civilização, que não viviam em cidades. Isso era muito importante para os romanos, essa ideia das cidades. E esses povos viviam em grupos nômades ou seminômades. O que isso significa? Que eles viviam ora numa região, ora em outra, ora se estabeleciam em determinada área. Eles não tinham o costume da vida nas cidades, não construíram cidades como aquelas cidades que nós vemos, as cidades romanas, aquelas ruas pavimentadas de pedras, estradas, fornecimento de água, as construções, os prédios públicos. Não tinha as arenas, né, os estádios. Não existia esse modo de vida urbano, esse modo de vida nas cidades por parte desses povos. Então esses povos vão ser chamados pelos romanos de bárbaros, tá? E aí identifica então o bárbaro como povos selvagens, primitivos, violentos. Mas os romanos também eram muito violentos quando seus interesses eram contrariados, né? Então a gente usa esse conceito de povos bárbaros de acordo com aquilo que os romanos consideravam esses povos bárbaros naquela época. Então nós temos aí uma série de povos que são mencionados na apostila, né? Fala dos romanos, dos germânicos, que são os principais desses povos bárbaros, os hunos, e depois os vikings, os magiares, que seria um povo que teria origem onde hoje é a região da Hungria, da Romênia, né? no leste da Europa, e os muçulmanos, que na verdade seriam vários grupos também, várias tribos reunidas por meio da religião islâmica, que seriam então esses muçulmanos, tá? Então nós temos vários povos que vão viver ali naquele período da Idade Média, e a gente vê agora o que o fim do Império Romano mudou naquele mundo que vinha então do domínio de vários impérios, e de repente, né, esse império deixa de existir, né? Não de repente, mas é uma coisa que vai demorando vários séculos, essa crise do Império Romano, mas chega ao fim esse Império Romano. E a partir do fim desse Império Romano é que tem início a chamada Idade Média. Bom, no ano 476 depois de Cristo, esse Império Romano do Ocidente acaba oficialmente. E o que passa a existir no lugar desse Império Romano? Vários desses povos vão ocupando os territórios, cada um vai criar o seu pequeno reino, a sua pequena estrutura de vida naquele território, e é um período que vão acontecer muitas disputas. Então, aquilo que a gente falou também na nossa aula por Google Meet,
na aula da semana 3, na semana passada, dos castelos, das fortalezas, cumpria uma função principalmente de defesa e marcação do território. Que esse sistema, né, dividido em vários pedacinhos de terra com castelos, é o que nós vamos chamar de feudalismo, tá? A gente vai estudar bastante sobre essa palavrinha, já pesquise sobre essa palavrinha porque ela é muito importante. Então, deixa de existir um grande poder que governava um território maior, que no caso seria o Império Romano, e passa a existir apenas os pequenos poderes mais locais e regionais dos senhores dos castelos, que são os chamados senhores feudais. O feudo era toda concessão que era feita de um nobre para um outro nobre, né? Uma concessão de um domínio, como era chamado, né? Não uma propriedade, mas um domínio, era chamado de feudo. Então, o feudalismo é uma prática de doação de terras e das pessoas que habitavam aquela terra, que seriam os servos, né? Os camponeses, aquela população mais simples que trabalhava no campo. Então, quando acaba o Império Romano, nós temos as autoridades que herdam esse poder do Império Romano e que também herdam o poder que vinha das tradições desses povos chamados bárbaros. E esse poder herdado, ele vai se concentrar muito nessas pequenas áreas rurais, onde vão surgir essas grandes figuras, esses grandes senhores, que são os chamados senhores feudais. E esses senhores vão ter um domínio sobre a terra, sobre a população que vivia nessa terra, no caso, os chamados servos, né? E aí passa a cada vez mais se construir esse sistema chamado feudalismo, um sistema que se baseia no feudo, aquela imagenzinha de uma fortificação, de um castelo cercado por aquelas áreas. Isso é o que a gente define como um feudo, tá? E isso é a grande característica desse período do início da Idade Média. A divisão do poder acaba levando com que esses senhores locais, chamados então de senhores feudais, tenham muito poder sobre a população, tá? Um outro elemento muito importante é a formação da Igreja Católica Romana. No fim ali do Império Romano, por volta do ano 380 depois de Cristo, o cristianismo ele deixa de ser uma fé proibida e perseguida do Império Romano e passa a se tornar a fé oficial do Império Romano. Isso vai ter uma importância enorme na história mundial, porque ali começa a se estruturar realmente o que nós chamamos de Igreja Católica Romana. A Igreja Católica ela vai se tornar uma instituição muito bem organizada e poderosa nessa Idade Média, com toda a estrutura que coloca o poder central da igreja em Roma. O bispo de Roma, o Papa, ele passa a ter uma autoridade, um poder enorme naquele mundo medieval. E esse tipo de sociedade, como a gente falou agora há pouco, dividida em feudos, aumentava ainda mais esse poder do Papa sobre as demais regiões da Europa. E com isso nós vamos ver ao longo dos séculos uma tentativa muito grande de cristianização, quer dizer, de conversão à fé cristã católica de povos que ainda viviam mais distantes desse centro da Europa, né? E esse movimento de conversão desses povos vai encontrar muitos obstáculos, principalmente nas tradições chamadas de pagãs, ou o paganismo, que eram aquelas várias crenças e práticas religiosas dessas tribos que habitavam várias regiões, não apenas no norte da Europa, no leste da Europa, mas também no norte do continente africano, ou seja, para onde fosse crescendo esse domínio da Igreja Católica, encontrava esses obstáculos
dessa fé pagã. Então nós temos a fé cristã e a fé pagã entrando muitas vezes em conflito, né? Entrando em confronto mesmo, violência, mas também havia tentativa de pegar essas crenças e cristianizar essas crenças, como nós vamos ver em várias festividades do nosso calendário cristão, como por exemplo a Páscoa, o Natal, né? Pegar os elementos que já existiam nessas culturas, por exemplo, a árvore de Natal, o ovo de Páscoa, são todos elementos de culturas pagãs, mas que vão sendo cristianizados para facilitar essa conversão desses povos. Tá? Então a gente vai ver, né, muito dessa influência de uma coisa na outra, tanto da fé pagã na fé cristã, quanto da fé cristã na fé pagã. Tá? Aí nós vamos ter a formação da sociedade medieval, aquela piramidezinha com a divisão entre o clero, aqueles homens da igreja, os padres, os bispos, o papa, a nobreza medieval, que seriam os cavaleiros, que defenderiam os territórios, que habitariam, né, nos castelos, e os servos, que são aqueles que fariam o trabalho braçal, o trabalho mais pesado da construção dessa sociedade. É a imagem clássica do mundo medieval. Como nós falamos também na última aula, a ideia de clássico, né, aquela coisa que permanece por mais tempo, uma coisa que tem muito referencial na história. Então essa é a imagem clássica da Idade Média. Momento mais aguardado, a análise das atividades do 7º ano, dessa semana 4. Por meio de uma pesquisa, analise e apresente as permanências e mudanças no que diz respeito à religião, à economia, política, sociedade e cultura, considerando a transição da Antiguidade Clássica para a Idade Média. Nesse número 1, para a gente simplificar, faça uma pesquisa sobre as mudanças que acontecem do mundo antigo para a Idade Média. Para simplificar ainda mais, nesse número 1, faça uma pesquisa entre duas palavrinhas, cristianismo e paganismo. Tá? Coloca assim, cristianismo, e coloca o que é o cristianismo, e paganismo, o que é o paganismo, nesse número 1. Escreva assim, porque ali a gente já vai ter vários elementos para a gente trabalhar nas nossas aulas seguintes, e ali essa diferença entre cristianismo e paganismo já vai definir a resposta desse número 1 de uma maneira mais simples. Tá? O número 2 é muito interessante, porque ele faz uma comparação entre o casamento entre esses povos bárbaros e o casamento entre os romanos, né? A cerimônia de casamento. E aí pede para você falar uma diferença, que já de cara, você lendo esses textos, você já vai saber, né? A relação entre quem paga o dote. Entre os bárbaros, quem pagava o dote, né, era, no caso, o homem, não é? E entre os romanos era a família da mulher que pagava o dote, que seria uma espécie de adiantamento e financiamento da vida inicial do casal, além de outras diferenças. Então leia bem esses dois textos, que é muito interessante essa diferença que aparece aí. O número 3 também é interessante porque ele fala sobre a situação das mulheres no mundo medieval. E fala para a gente tomar cuidado com o estereótipo. O estereótipo é uma imagem que a gente cria sobre as pessoas, sobre grupos, sobre religiões. Então, quando a gente fala assim, a mulher na Idade Média, o que vem na nossa cabeça? Aquela mulher que vivia presa no castelo, no caso da princesa, como nas histórias de Cinderela, ou as mulheres camponesas que viviam realmente a situação da pobreza, mas que além disso viviam muito exploradas. E é muito difícil da gente falar uma coisa, determinar, né, falar que era assim, pronto, acabou, porque a gente tem que pesquisar. E é exatamente isso que o número 3 fala para a gente fazer uma pesquisa. E aí eu sugiro assim, faça uma pesquisa sobre a situação da mulher da Idade Média, tá? Digite, pesquise a situação da mulher, a situação feminina na Idade Média e coloque aí sua resposta. Você pode dizer
pode ler e faça um breve resuminho sobre essa situação da mulher naquele período da história, tá? Você vai achar muito material na internet. Qualquer dúvida, você também pode mandar uma mensagem para a gente que a gente te orienta, tá certo? Então é isso. Essa foi a semana número 4 do 7º ano da apostila 1. E mais para frente, né, na próxima semana, a gente vai enviar para vocês atividades complementares por meio do nosso grupinho no WhatsApp e do aplicativo Conexão Escola. Tá joia? Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.